Olá pessoal, sacerdotes que não resolvem nossos problemas, fórmulas verbalistas que não nos trazem solução, ou ainda médiuns que também não solucionam nada. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, falando sobre o título Não Confundas. Essa lição está inserida no capítulo 13 do livro Vinhas de Luz, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Meu nome é Nilson Fernandes e estaremos juntos aqui estudando essa lição até o final. Mas antes eu peço que você clique no sininho para receber novas notificações, curta o vídeo, dê um like, mas principalmente curta o nosso canal. Ele é importante para a nossa casa, a Casa do Frei Anselmo. Você estará ajudando a divulgar a palavra de Jesus cada vez mais. E também siga-nos nas redes sociais. No Instagram você pode nos localizar através do @Frei Anselmo. Tem ainda a página do Frei Anselmo no Facebook. E tem o nosso site, onde lá você encontra todas as informações necessárias sobre os nossos trabalhos assistenciais, trabalhos sociais, que é no freianselmo.org.br. E assim, vamos dar prosseguimento pedindo a Deus paz, entendimento nesta lição, para que a gente possa aprender cada vez mais, pedindo muita luz em nossos lares, nesse momento de aprendizado que Jesus nos está proporcionando neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar a nossa lição. Capítulo 13 do livro Vinha de Luz, Não Confundas. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Está escrito no Evangelho de Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 11. Em todos os circuitos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança, reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. E você, em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Bom, pessoal, vamos começar então a entender um pouquinho do que Emmanuel ditou para o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós estamos nesta encarnação não vivendo individualmente, nós estamos vivendo junto com outros espíritos que também têm defeitos, que também estão doentes, assim como nós. Quando nós dizemos doentes, na verdade somos espíritos que ainda precisam tratar elementos que vieram do passado ainda, né? São algumas mazelas que nós temos no nosso perispírito. Então todos estamos aqui como num hospital. Nós não encontraremos pessoas perfeitas neste momento aqui, né? Talvez pessoas perfeitas não sejam neste mundo. Então aqui nós estamos sempre no mesmo palco,
com outras pessoas. Nesta encarnação, nós estamos, nesta como outras, estamos morando e vivendo e tentando nos desenvolver juntamente com outras pessoas, né? Então, individualmente, nós não conseguimos desenvolver alguns aspectos como partilhar amor, solidariedade, ou seja, sozinhos nós não aprendemos a amar, não aprendemos a perdoar, não aprendemos a nos colocar no lugar do outro. É por isso que nós estamos diariamente aprendendo a lidar com outras pessoas. Então, o simples fato de darmos bom dia para alguém que não nos corresponda, que não responda, já é um exercício. É um exercício do nosso espírito. A nossa indulgência, a nossa tolerância, nós perdemos de forma fácil. Nós não temos ou não praticamos isso com frequência e nós precisamos. Não deixar, por exemplo, um simples fato de alguém nos proferir alguma palavra, nos machucar ou não responder um bom dia, uma boa tarde, isso não pode ditar a regra do nosso dia. É muito comum que nós saímos de casa para o trabalho ou para a escola, né? E você logo de manhã já se indispor com alguém porque você o cumprimentou e ela não respondeu. Ou no carro, alguém te deu uma fechada, alguém te fez algum sinal e você guardar esse rancor para o resto do dia. Nós temos uma tremenda dificuldade em esquecer coisas que nos fazem mal. Na verdade, nós somos uma grande lata de lixo, onde todo lixo entra. Isso só é evitado quando a gente fecha essa tampa, né? E assim acontece na nossa sociedade a todo momento. Quando você busca ajuda, em que você vai para um hospital espiritual, que seja, por exemplo, um templo, uma igreja, ou uma sinagoga, ou uma casa espírita, nós estamos buscando uma ajuda. Que seja pelo amor ou que seja pela dor, mas nós estamos numa encarnação de provas e expiações. Nós estamos indo basicamente pela dor e buscamos pessoas que possam nos melhorar. E o que nós encontramos hoje? Nós encontramos pessoas e situações que nem sempre estão de acordo com as tuas necessidades. Então é muito comum, de um modo geral, você encontrar sacerdotes que não satisfazem, sacerdotes romanos, católicos, enfim, que não satisfazem, ou em outros templos, ou pastores, ou mesmo médiuns em casas espíritas, que também têm seus problemas individuais e não conseguem muitas vezes ajudar outras pessoas. Então isso é comum. Aí você diz, então eu não posso procurar esses hospitais porque lá eu não encontro pessoas perfeitas? Não, pelo contrário. Muitas vezes a ajuda que você encontra não está vindo simplesmente da pessoa que está lá te atendendo, está vindo do plano espiritual. A pessoa que está lhe atendendo lá está se predispondo a ajudar alguém, então por natureza própria ela já está amparada para te ajudar. Agora é muito comum hoje na nossa sociedade encontrarmos situações desse tipo. Você fala, poxa, eu tenho que me confessar porque, sendo que é uma confissão para uma pessoa como eu, né? Então, cada religião, cada dogma, cada entendimento religioso, ele vai tratar a conexão com Deus de uma forma diferente, né? Todas elas seguindo uma linha de conexão com Deus, cada um da sua forma. Nós não questionamos aqui se ela funciona ou não funciona. Nós já sabemos por si só que a nossa conexão com Deus, ela independe de quantidades de orações, né? Você não precisa rezar 20 Pai Nosso, 20 Ave Marias, você não precisa gritar num culto para que Deus lhe escute.
Na verdade, a nossa conexão com Deus é por pensamento. Nós nos conectamos a Deus por pensamento e por sentimento. As plantas sentem desta forma. Você conversar com uma planta, você está doando as suas vibrações de energia de boas intenções para o seu vaso de flores. Elas crescem mais bonitas. O ambiente de luz que você forma, né, próximo da água, você fluidifica aquela água com boas vibrações. Ela se torna uma água com lenitivos de cura. Então, isso já envolvendo até ciência, isso é comprovado cientificamente. O teu ambiente de paz e de energia plena, ela começa nos teus bons sentimentos. É por isso que quando você quer ajudar alguém, quando você se predispõe a ajudar alguém, que seja um familiar ou seja um desconhecido, basta abaixar a cabeça e pedir para todo plano espiritual superior que possa ajudar aquela pessoa. A sua doação nesse momento ela é muito maior do que se você formular um culto para isso. Acender vela, segurar terço, isso vai de entendimento de cada um. Mas o que Deus precisa é saber com que intenção que você faz isso. Você está no intuito de ajudar, você está no intuito de fazer com que aquela pessoa melhore, você está no intuito de querer tirar aquela pessoa daquela situação. Você consegue curar uma pessoa à distância. Você não precisa, por exemplo, ir até a cidade de um familiar para que você vá lá fazer uma vibração para ela. Não, você pode fazer isso da sua casa. Eu conheço casos assim, você pede para alguém colocar um copinho d'água, né, na pia, e você, de outro lugar, de qualquer lugar do mundo, você pode memorizar aquela água na casa daquela pessoa e peça com todas as suas forças, peça para que aquela água seja fluidificada. Coloque as suas melhores intenções naquilo que você está fazendo. Você certamente será ajudado, e aquela pessoa que tomar a água vai receber aquela vibração. Você pode fazer isso regando uma planta. Você não sabe o benefício que você faz com a força do seu pensamento. Então não existe lugar, não existe regras, não existe receitas. A única receita que Jesus deixou para nós é a receita da boa vontade. Como ele fez. Ele fazia com boa vontade e com amor. Na verdade, ele amenizava o problema de várias pessoas. Eram milagres? Sim, eram milagres, porque até as mazelas que a pessoa tinha do passado, elas poderiam não ser curadas totalmente. Mas Jesus, quando ele se predispunha a aliviar a pessoa daquele sofrimento, ele fazia. Ele fazia porque também existia um certo merecimento daquela pessoa, né? Mas, por exemplo, quando ele fazia seus trabalhos de peregrinação, em que ele tirava os demônios, né, teoricamente os demônios das pessoas em que ele passava, e até os discípulos tinham essa dificuldade, né, ele só punha a mão e expulsava o demônio, né, entre aspas, né, eram espíritos, né, obsessores. E aí ele era questionado pelos discípulos, né, que perguntavam: Jesus, mas nós fizemos isso e ele não saiu. Ele simplesmente olhava para os discípulos e dizia: vocês não usaram a fé como deveria ser. Você tem que pôr toda a sua boa vontade. Ele fazia isso de uma forma muito clara. E ele já avisou, né, desde aquela época, que nós somos capazes disso e muito mais. É tão simples quanto você ir ao trabalho e ver alguém numa situação difícil. Se você presenciar um acidente, você presenciar alguém precisando de alguma coisa, está sofrendo, você abaixar a cabeça e pedir por ela, você estará praticando uma boa ação, você estará praticando o amor, você estará praticando uma caridade que dificilmente
alguém faria se não estivesse, por exemplo, dentro de uma igreja. Né? Quantas pessoas, por boa vontade, vão até uma igreja fazer uma promessa? Quer dizer que, poxa, Nilson, então quer dizer que quem vai na igreja fazer uma promessa não funciona? Claro que funciona. A pessoa esteve predisposta a perder um tempo, a ir até lá na igreja, fazer, por exemplo, né, uma igreja, um templo que seja, fazer uma promessa, é claro que ela funciona. Por quê? Não é porque ela está dentro da igreja, mas é pela sua boa intenção. É por isso que muitas vezes nós nos questionamos o trabalho do sacerdócio, o trabalho dos padres, os trabalhos dos bispos, o trabalho dos pastores, os trabalhos dos médiuns, por exemplo, né, que seja de qualquer linha religiosa. Será que as pessoas todas que estão ali estão tendo realmente trabalhando, fazendo de coração? Hoje nós encontramos muitos falsos profetas. Né? Isso é um assunto muito divulgado e nós sabemos que isso existe mesmo. Né? E as pessoas muitas vezes vão até lá. Quem está sendo atendido está indo até lá procurando ajuda e consegue, não porque deu dinheiro, não porque acendeu vela, não porque rezou o terço, não porque gritou, não porque fez um culto barulhento, não. Porque a intenção dela muitas vezes foi ajudar um filho, foi ajudar um marido, foi pedir com fé pela sua doença, porque não consegue andar, porque está com um problema físico. É como se Jesus estivesse aqui na terra, impondo sua mão nas pessoas. Não tem a ver com a pessoa, muitas vezes, que está atendendo. Né? Porque a pessoa que está atendendo tem a mesma dificuldade que você, pode ter problemas muitas vezes até mais sérios. Agora, é claro, para estar dentro de uma casa, por exemplo, espírita, para estar dentro de um templo, para estar dentro de uma igreja que seja, trabalhando, são pessoas que estão se colocando como ferramentas de Jesus. É claro que o amparo dessas pessoas, essas pessoas são bem amparadas. Se ela não está bem para atender, não importa, porque o atendimento é feito pelo plano espiritual. Na verdade, quando nós médiuns, por exemplo, estamos fazendo um trabalho dentro da casa espírita, muitas vezes quem está atuando em nosso lugar é o plano espiritual e não efetivamente o médium. O médium é apenas a ferramenta. Se o médium não está bem, ele é praticamente isolado, claro, ele acha que ele está passando isso, mas na verdade, como ele não está bem, a sua vibração é bloqueada e o próprio plano espiritual faz o passe. Então não há prejuízo nem para o médium e muito menos para o assistido. Né? Então, essa linha de atendimento, de amor que Jesus segue, ela é muito clara e muito precisa. Se você, ou o médium, ou o pastor, ou o padre, ou o bispo, quem for, ou a benzedeira, todos que chegarem como ferramenta, fazendo um trabalho de Jesus, será amparado e o assistido irá receber essa vibração sim. Prova disso são as flores, são as plantas. Converse com os seus vasos, isso não é ato de loucura, é ato de amor. Você vai ver como o ambiente da casa muda. Converse com seus animais, converse como se você estivesse conversando com uma pessoa e não com um animal. Porque afinal de contas, todos nós passamos por ali, passamos naquele ponto de evolução e alguém esticou a mão para nós, nos deu a mão, nos ajudou espiritualmente a nossa evolução. É o que nós fazemos hoje com esses animais, com essas plantas, estamos ajudando. Isso faz parte do comum acordo, né, de um amor em comum que nos foi deixado. Todos nós um dia
estaremos no mesmo ponto de evolução, estaremos juntos no mesmo plano, no mesmo lugar, na mesma dimensão. Estaremos na mesma dimensão onde Jesus quer que nós cheguemos. O mundo estará muito em breve, o planeta Terra, na fase de regeneração. Ou seja, Nilson, mas quer dizer que então aqui a Terra vai ser perfeita? Não. Ela ainda não será perfeita, porque muito ainda se tem a aprender. O planeta Terra estará voltado com espíritos que já não precisam provar, já passou pela prova e pela expiação. São espíritos que agora estão aprendendo, estão crescendo, né? Então é uma Terra, ela não vai ser totalmente perfeita? Não. Mundos perfeitos são mais fluídicos. Nós nem temos essa capacidade de enxergar. Você pode chegar num planeta totalmente populoso e a olhos nus nós não temos condições de enxergar esses espíritos. E todos os planetas basicamente são populosos espíritos. Mas nós, como somos espíritos ainda presos na matéria, não temos essa condição física ainda de fluidificação, né, de enxergar espíritos fluídicos, né, etéreos, então nós não conseguimos ainda enxergar. Então nós ainda temos essa condição de matéria densa, de matéria pesada, né, nós somos um corpo de energia condensada. Então quando nós batemos na mesa, nós temos essa condição ainda aqui, presos, né, num corpo que nos esforça, eles exigem esforço nosso, para que nós aprendamos primeiro a viver com a dificuldade de carregar um peso corporal. E através desse peso corporal nós temos a necessidade de não reclamar desse peso, e sim de desenvolver a capacidade de amor e de ajuda mútua que nós devemos às outras pessoas. Não adianta a gente passar uma vida em cima de um morro, em cima de um monte, meditando. Não adianta você simplesmente encontrar você interiormente. Você precisa principalmente encontrar o próximo. Nós estamos aqui hoje cumprindo um papel de ajuda e responsabilidade com os familiares, que foi a primeira lição que nos foi dada. Nós nos unimos a espíritos que mutuamente concordaram em estar aqui para passar pelas mesmas dificuldades e um ajudando o outro. Ah, mas isso é uma dificuldade, porque eu tenho alguém na família que não está de acordo, ele parece a ovelha negra. Pois é, são espíritos difíceis que nós nos propusemos a ajudar e hoje eles estão no seio da família. Tanto ele está recebendo ajuda, como nós temos o papel de ajudar. Então, essas dificuldades hoje nós temos que aprender com o nosso corpo físico, material, denso, pesado, e é assim que nós vamos ter que cumprir. Principalmente porque nós prometemos isso. Quando nós sairmos aqui, desencarnarmos, nós vamos sentar no banquinho. Existe um banquinho lá do outro lado, e é isso que preocupa a gente. A morte não é nada. A morte é só a passagem de ano. A nossa dificuldade vai ser na hora da prancheta, quando a gente sentar no banquinho e alguém vai chegar perto de nós, provavelmente o nosso mentor, com a pranchetinha na mão, com aquilo que a gente assinou e que a gente nos proporcionou a fazer. Ué, mas eu não lembro exatamente o que eu prometi. Você não lembra, mas você sente. Você hoje tem essa responsabilidade e você nasceu com aquele espírito duro que é seu irmão, é seu primo, a sua sogra, a sua mãe, que está doente numa cadeira de roda. Ah, mas será que isso é um castigo? Não, não é um castigo, mas pode ser que numa outra encarnação você também causou problemas, né? Você também foi a pedra do sapato de alguém, né? E a gente esquece disso, né? Nós não fomos santos a vida inteira, senão nós não estaríamos mais aqui. Se hoje nós temos alguém para cuidar
no seio da família, né, porque está doente, porque está numa cadeira de roda, é uma obrigação nossa. Você pode não lembrar, mas você já sabia que isso ia acontecer. O seu espírito já você aceitou essa situação. Foi assinado isso. Foi em comum concordância. Isso foi aprovado no plano reencarnatório, né? Eles percebendo que você seria capaz disso. Porque se você promete alguma coisa lá, no plano espiritual, antes de encarnar, você promete e não consegue cumprir, e o teu mentor percebe que você está prometendo coisas demais, que talvez você não vá, ele mesmo vai te questionar. Agora, se você chegou aqui com essa pessoa difícil, com essa, né, com o teu chefe, com o seu patrão é muito complicado, você já sabia. O próprio Chico Xavier já dizia, para quem quisesse ouvir, nós não estamos em lugar errado, nós estamos exatamente no lugar certo, fazendo o que a gente precisa fazer. Nenhuma reencarnação é perdida. Nenhuma reencarnação é feito à toa. Tudo que nós estamos passando hoje está sendo feito de uma forma em que você mata seus débitos anteriores. Nós aprendemos através de algum erro do passado. Você fala, então eu não sei, eu vou internar minha mãe, ela fica na clínica. Isso chama livre-arbítrio. Você pode internar uma pessoa que está sendo difícil porque ela está doente, você pode internar, não é essa a questão. A questão é o que você sente pela pessoa. Talvez você deveria ter usado isso de uma forma mais amorosa com a pessoa. Existem algumas histórias que podem comprovar isso, que você pode mudar. Eu não sei se todo mundo aqui conhece a história da sogra e da nora. Então, o filho casou, eles não tinham onde morar, e a sogra resolveu ceder o fundo da casa para eles morarem no quartinho e tal. O problema é que a nora estava se sentindo ressentida, porque quem mandava na casa era a sogra. E isso fez com que isso gerasse brigas e brigas. Por quê? Porque a sogra queria mandar no varal, como pendurar roupa, como lavar roupa, e ela falava pro marido, poxa, mas eu não tenho meu canto, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada porque quem manda aqui é tua mãe, né? E elas começavam a brigar muito. Então o que a nora fez? Ela foi até um curandeiro, né? E contou, falou, olha, eu não aguento mais a minha sogra, eu preciso que você me dê um jeito nisso. Não tem nada que eu possa fazer para dar um fim na minha sogra? Aí o curandeiro falou, tem certeza? Ela falou, tenho. Então você vai fazer o seguinte, eu vou te dar aqui algumas ervas. Quem faz a comida da sua sogra? Falou, ela está numa cadeira de roda, eu tenho que ficar empurrando a cadeira de roda e mesmo assim ela reclama, ela vive brigando comigo, eu tenho que pôr ela no sol, tirar ela do sol, tenho que arrastar a cadeira, tenho que subir ela na escada e mesmo assim ela me maltrata. Ele falou, olha, é você que faz a comida dela? Ela falou, sou. Então todo dia você pega um pouquinho dessa erva e coloca no prato, mas não coloca muito, porque se acontece alguma coisa você será a primeira suspeita. Então põe um pouquinho por vez, um pouquinho, toda noite você põe um pouquinho. Mas tem um detalhe, não adianta só colocar essa erva. Modifique o seu tratamento para que a suspeita não caia sobre você. Trate a ela com um pouco mais de carinho, um pouco mais de educação, mesmo que ela não corresponda. Porque você vai perceber que se acontece alguma coisa com ela, ninguém vai suspeitar de você. E assim foi feito. Ela pegou aquela erva e toda noite, quando ela fazia o jantar da sogra, ela jogava um pouquinho daquela erva, né? Um pouquinho só ali no canto tal, e a senhora comia tudo. E assim foi feito. E ela passou a tratar a sogra de uma forma diferente. Então, mesmo que a sogra a maltratasse, ela não dava bola, ela deixava para lá. Não, tudo bem. Ah, me tira do sol. Ela ia lá e tirava. Não, me sobe a escada. Ela subia. E aquilo foi passando o tempo. E o que aconteceu com isso? A sogra percebeu a mudança nela
que a nora ficou mais educada, ficou mais carinhosa, não reclamava. Então o que aconteceu é que a sogra também passou a respeitá-la. Não, por favor, você pode me colocar no sol novamente? Desculpa, eu estou te incomodando. Você pode me trazer um prato de comida ou um copo d'água? Né? Claro, só um minuto eu já volto. As duas mutuamente começaram a se tratar bem, a tal ponto que ela começou a se arrepender do que ela estava fazendo, de colocar aquela erva na comida. E o que, que ela fez? Ela já tinha ficado tão amiga da sogra, as duas ficaram confidentes, que ela voltou no curandeiro e falou: pelo amor de Deus, me corrija o que eu estou fazendo. Eu não quero fazer mal para minha sogra. Me dê alguma outra coisa para desfazer aquilo que eu dei para ela toda a noite. O curandeiro olhou para ela. O que você deu para ela não foi nada. Era só erva. Aquilo não fazia mal nenhum. Ele falou: eu quis que você mudasse o comportamento com ela e você parece que mudou. Agora eu pergunto para vocês: o que foi que mudou essa família? Qual foi a dificuldade que houve em fazer isso antes? Na verdade, nós temos que fazer isso no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não faz. Mudar o outro, não. Mudar a nós. O grande problema da nossa vida somos nós. Nós somos os maiores obsessores de nós mesmos. Nós somos os maiores causadores de problema de nós mesmos. Nós somos os grandes causadores de males de nós mesmos. Quando nós vamos buscar ajuda, não, porque não é possível, eu atirei pedra na cruz. Pode ser, mas hoje você está mal por tua causa, não por causa de ninguém. Nem porque se você atirou pedra na cruz, foi o teu comportamento que trouxe você nessa situação. Aliás, nós somos resultado de diversos detalhes de livre-arbítrio que estão retornando. Vocês lembram da lei de causa e efeito? É essa lei que hoje rege a nossa vida. Nós somos o resultado de várias ações que nós tomamos. Então, eu pergunto, então eu não preciso acender vela, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso... Vá em questão de respeito, mas não precisa. A tua mente é a tua igreja, a tua mente é o teu pensamento que te conecta a Deus. É isso que nós temos que entender. Nós não precisamos de culto, não precisamos de vela, não precisamos gritar, não precisamos falar em voz alta, não. Quem fala não é nossa boca, quem fala não são nossos gestos, mas são os nossos sentimentos. Então, quando você não estiver bem, pensa que um dia você pediu para estar naquela situação e foi aprovado dessa forma. Você reclama hoje, talvez porque não tem emprego. Outros pediram para vir sem avisão, para que ele não cometesse os mesmos erros do passado. Então são dificuldades que a gente escolhe para que a gente consiga atravessar uma encarnação cujo qual nós temos que prestar conta depois. Então não fique com medo da morte. A morte não é nada, como já diria, né, o espírito de São Luís. A morte é apenas uma passagem. O duro é o banquinho que a gente vai sentar depois e dar explicações daquilo que a gente prometeu e daquilo que a gente fez. Nenhuma encarnação é perdida. Nós estaremos sempre com a dificuldade que nós pedimos na nossa frente. E sempre seremos testados nas nossas piores dificuldades. Não pensa você que se você é nervoso, você vai passar uma vida calma, não. Você será testado nos seus nervos. Você só encontrará pessoas que vão te irritar. É por isso que aqui é um campo de provas e expiações. Então não é o outro que vai deixar de vir te irritar. Não, ele vai vir. Mas é você que tem que aprender a se controlar. Ok? A lição de hoje, basicamente, foi essa. Onde é que está o nosso sacerdócio? Aqui dentro.
Onde está o médium que iria me ajudar? Está aqui dentro. Você é seu próprio médium. Você é seu próprio anjo. Não se esqueça disso quando você estiver atravessando uma dificuldade. Ok? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade bendita e misericordiosa que Ele nos proporcionou nessa lição. Que a gente possa ter mais uma semana abençoada, livre de problemas, e que nós tenhamos força de aguentar todas as nossas dificuldades com fé, com a magia que Jesus nos trouxe de amor, que a gente consiga atravessar uma vida inteira superando as nossas dificuldades que nós mesmos criamos. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a todos e peço mais uma vez, você pode curtir o nosso vídeo, se você gostou, clica aqui embaixo, clica no sininho para que você receba as notificações. Siga-nos nas redes sociais, no @freanselmo no Instagram, curta a nossa página, freanselmo.org.br. Tem a nossa página no Facebook também, que lá encontra-se todos os horários de atendimento. A casa está fechada, mas temos as palestras, temos os trabalhos sociais, temos distribuição de cesta para desempregados. Se você quiser contribuir com as doações, estaremos abertos. No site você encontra todas as informações. Te agradeço por estar aqui até agora, escutando aqui essa lição, essa nossa palestra, e estaremos juntos novamente na próxima semana com outros palestrantes, e muito obrigado por tudo. E assim, vamos dar uma semana de descanso para os nossos mentores. Vamos mostrar para eles que nós somos capazes de fazer aquilo que nós nos comprometemos, ok? Obrigado por mais essa palestra, meu Senhor misericordioso, meu Jesus, meu grande mestre, e que abençoe a todos os lares que estiveram assistindo até o momento. Obrigado a todos.